Tiago, capítulo 1, versos de 5 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua bendita e preciosa palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la. Ajuda-me, ó Pai, a expor a tua palavra fielmente. Usa-me, Senhor, como teu servo, apesar de mim, apesar da minha incapacidade, apesar das minhas falhas. Que o Senhor fale, ó Deus, no coração da tua igreja. Desvenda os nossos olhos, ó Pai, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. É isso que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nessa vida nós passamos por muita coisa, por diversas situações. Eu e você sabemos que há momentos de bonança, de tranquilidade, mas há também momentos em que o mar se encontra agitado. Como um pastor experiente, Tiago sabia que é relativamente fácil viver como cristão quando as coisas estão calmas, mas é algo muito mais difícil quando as tempestades da vida atingem com força total. Nessas horas é fácil sair do curso ou até mesmo naufragar na fé. Nós já vimos que aqueles a quem Tiago se dirige estavam enfrentando muitas provações. Por essa razão, Tiago escreve no verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Muitos não conseguiram escapar da perseguição, mesmo nos lugares para onde haviam fugido. No entanto, Tiago queria que eles soubessem como enfrentar essas provações para que não apenas suportassem, mas suportassem com alegria. Portanto, escute, crente. O que mais precisamos nessa vida não é dinheiro, nem poder, nem uma casa maior. O que mais precisamos é de sabedoria de Deus, para que possamos tomar decisões certas, decisões que sejam agradáveis a Deus e para o nosso próprio bem. Em Tiago 1, 5 a 8, descobrimos que Deus está pronto e disposto a nos dar a sabedoria de que precisamos, se a pedirmos. Mas como veremos, existe uma condição. Portanto, eu quero meditar com vocês hoje nesse texto 3 aspectos. Primeiro, a nossa necessidade. Segundo, a nossa esperança. E terceiro, o nosso desafio. Em primeiro lugar, vejamos a nossa necessidade. Verso 5, apenas a primeira parte. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. Vejam, quando Tiago diz, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, ele não está sugerindo que alguns precisam e outros, talvez, não precisam da ajuda de Deus. A conjunção se no grego aqui implica que todos carecem de sabedoria diante das provações da vida.
O desejo de Tiago é que seus leitores sejam capazes de examinar a própria vida e, de forma humilde, reconhecer a necessidade de sabedoria. Mas o que é sabedoria? Nas Escrituras, a sabedoria não é conhecimento. A sabedoria requer conhecimento. Mas você pode ter conhecimento e não ser sábio. Você pode ser um tolo erudito. Aliás, a nossa cultura está cheia deles. Vivemos na geração mais qualificada, mais experiente e avançada de todos os tempos. E, lamentavelmente, também vivemos na geração mais corrupta, violenta e hedonista de todos os tempos. Temos conhecimento, mas não temos sabedoria. A Bíblia tem muito a dizer sobre a sabedoria, especialmente nos escritos conhecidos como os livros da sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. A sabedoria, ela começa com um certo tipo de conhecimento. No Salmo 14 está escrito: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Porém, em Provérbios 9, o sábio declarou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas de que sabedoria Tiago está tratando aqui, pastor? Nesse contexto, é a capacidade de ver a vida da perspectiva de Deus. Portanto, a grande pergunta é: por que precisamos de sabedoria quando passamos por provações? Por que precisamos de sabedoria quando passamos por provações? A fim de não desperdiçar as oportunidades que Deus concede de amadurecer. A sabedoria nos ajuda a entender como usar essas circunstâncias para o nosso bem e para a glória de Deus. Normalmente, nós conseguimos lidar com alguns problemas. Nós podemos lidar com filhos desobedientes, podemos lidar com um chefe irritante ou uma gripe. Mas, às vezes, acontecem coisas que tiram o nosso chão, que parece que vira a nossa vida de cabeça para baixo. Por vezes você se encontra em uma situação que não sabe muito bem o que fazer. A verdade é que, diante dos problemas, percebemos que não somos tão inteligentes quanto imaginávamos, nem tão espertos quanto pensávamos. E é aí que você percebe que precisamos desesperadamente de sabedoria de Deus o tempo todo. A vida é imprevisível, por isso precisamos continuamente da sabedoria que só Deus pode nos dar. Isso nos leva, em segundo lugar, à nossa esperança. Você que está ouvindo essa mensagem hoje, aqui, ou talvez pela internet, no seu quarto, prostrado numa cama, passando por uma situação difícil, em que você já não sabe mais o que fazer. Você necessita de sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Diz o texto. Peça a Deus, porque Deus é a fonte e o doador da sabedoria, e Ele não rejeita aquele que o busca. No Salmo 66, o salmista disse: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem aparta de mim a sua graça. Deus deseja oferecer sabedoria
A qualquer um que pedir com humildade, e o reservatório da sabedoria de Deus é infinito, não conhece limite, não conhece fronteiras. Em Deus você pode encontrar sabedoria. Busque-o hoje de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as tuas forças, de toda a tua alma. A Babilônia e Egito eram as principais potências do mundo antigo, mas não tinham a verdadeira sabedoria. O profeta Daniel, que estava na Babilônia, ele testemunhou que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Diante da incapacidade dos magos e sábios de interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, Daniel se voltou para Deus em oração e ele recebeu a resposta de que tanto necessitava. O profeta então exaltou a Deus, dizendo em Daniel 2:20, a partir do verso 20: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Deus deu a ele sabedoria. E quanto a José, ele também recebeu sabedoria enquanto estava no Egito. Em Atos 7 está escrito: e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Também em Jó 28:12, Jó perguntou: mas onde se achará a sabedoria? Será que ela pode ser encontrada em qualquer lugar, pastor? A resposta é não. Então Jó finalmente chegou à conclusão de que a sabedoria é encontrada somente em Deus. Mais adiante, Jó declarou: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Como está escrito no Salmo 111, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O texto de Tiago então diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Isto é, Deus não nos censura. Deus não nos censura, basta pedir. Você não precisa temer. Deus não é como um professor carrasco em que o aluno, em meio a uma sala de aula, tem medo de levantar a mão e perguntar algo ao professor e ser censurado, criticado. Em meio às nossas lutas, nós podemos orar sabendo que Deus não dirá o que há de errado com você. Você de novo. Orar a Deus não é como ir à sala de um chefe ranzinza, mas a chegar-se à presença de um Pai amoroso e cheio de sabedoria para nos instruir. Por essa razão, Jesus Cristo disse em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem.
Você jovem, que tem encontrado dificuldades, talvez no colégio, na faculdade, no namoro, talvez uma decisão importante. Você quer ser mais sábio? Peça sabedoria a Deus. Você, pai ou mãe, que tem encontrado dificuldades, quem sabe no casamento, no trabalho, ou até mesmo dentro de casa, lidando com os filhos, com a família, você se encontra numa situação em que, pastor, já não sei mais como resolver. Não se desespere, peça sabedoria a Deus. Pare e pense. Muito provavelmente, as piores decisões que você tomou na vida foram aquelas em que você não buscou a Deus primeiro. Não perca mais tempo. Não cometa o mesmo erro. Busque a sabedoria do alto. Como declarou Simon Kistemaker, Deus não decepciona aquele que pede com fé. Isso nos leva ao terceiro ponto. Em terceiro lugar, o nosso desafio. Veja comigo o verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Perceba que Tiago não apenas explicou o que pedir, mas também descreveu como pedir. Devemos pedir com fé. A fé é essencial para se aproximar de Deus, porque, como escreveu o autor de Hebreus, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. Isso significa que para pedir algo a Deus, você deve acreditar que Ele existe, que Ele pessoalmente cuida de você e é capaz de conceder toda a sabedoria de que você precisa para suportar as provações da vida. Você precisa pedir com fé, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Preste atenção nisso. O oposto da fé é a dúvida. E Tiago compara uma pessoa que duvida às ondas do mar, isto é, com seus altos e baixos. Uma pessoa que não tem estabilidade. Uma hora ele diz que crê, e no minuto seguinte ele duvida. Então lembre-se, onde há fé, não deve haver dúvida. Interessante que Tiago escreveu em Nazaré, distante de cerca de 30 quilômetros, tanto do lago da Galileia quanto do mar Mediterrâneo. Ele conhecia um mar agitado. O mar está sempre cheio de ondas e quando o vento sopra, elas se movem de maneira quase rítmica, numa sequência rápida. E quando o vento muda de direção, as ondas também alteram o seu curso. O que Tiago está dizendo é que aquele que duvida é como as ondas que se erguem no mar. É alguém inquieto e instável. Não tem a sabedoria da qual precisa para dar um rumo à sua vida. Em Mateus 14, foi a dúvida que fez Pedro afundar nas ondas, quando caminhava em direção a Jesus, lembrem? De modo que Jesus perguntou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Enquanto Pedro manteve os olhos fixos em Cristo, ele começou a caminhar pela fé. Mas quando se distraiu com o vento, com as ondas, ele deixou de andar pela fé. Ele começou a afundar. A nossa vida não é diferente. Quando a gente tira os olhos de Cristo,
e começa a olhar demais para o mar agitado, para os problemas, a gente começa a afundar. A palavra dúvida em grego significa principalmente diferenciar. Tiago usa essa palavra mais adiante também para descrever como os primeiros cristãos favoreciam os ricos em relação aos pobres. A palavra sugere, então, não tanto uma dúvida intelectual, mas um conflito básico: ficar dividido entre duas escolhas. Refere-se a um homem cujo coração está dividido entre a fidelidade a Deus e as seduções do mundo. E o verso 7 diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A pessoa cujo coração está dividido não pode alcançar nada de Deus, porque no momento ele ora e no momento seguinte ignora Deus. A sua oração não é sustentada pela fé. Interessante que em Marcos 9, quando Jesus ouviu as palavras daquele pai, do jovem possesso, que disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus ouviu a sua oração de fé. Porque por aqui a situação é diferente. O pai queria confiar em Cristo, mas ele queria ajuda com suas fraquezas. E mesmo em sua fé imperfeita, o coração desse homem se tornou dependente de Cristo e da sua palavra. Ele lutou com a fraqueza da sua fé, ele clamou por ajuda e a recebeu. Então escute, mesmo tendo uma fé imperfeita, você também pode clamar pela ajuda do Senhor. Salmo 50, o Senhor disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas aquele que anda com o coração dividido e não se arrepende, o verso 8 diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra dobre em grego pode ser traduzida como mente dupla. É interessante que esse termo é exclusivo dessa epístola. Alguns estudiosos acreditam que Tiago criou essa palavra. Refere-se a alguém que é instável em tudo o que faz, como um bêbado, cambaleante e vacilante. Não há nenhuma estabilidade nesse homem. Vejam, irmãos, essa inconstância é a antítese da integridade ou perfeição que deve ser o alvo do viver cristão. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. Isso faz parte do caráter de Deus e para isso fomos chamados. Não fomos chamados para ter uma mente dúbia. Não fomos chamados para viver uma vida dupla. Em 1 Reis 18, o profeta Elias confrontou os filhos de Israel de mente dúbia. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Ou seja, o que Tiago está dizendo é: a fé diz sim. A incredulidade diz não. A dúvida tenta dizer sim e não ao mesmo tempo. Como um bêbado cambaleante, o homem de mente dupla, ele dá um passo trôpego em direção a Deus. Mas o próximo passo, ele foge de Deus. Ele é incapaz de permanecer firme na fé. Esse é o momento de você examinar o seu coração. Muitas vezes agimos como pessoas de mente dúbia, em algum nível, em algum grau.
Muitas vezes dizemos: pastor, eu quero seguir a Cristo, mas nem tanto. Dizemos que cremos, mas quando diante de uma situação em que a nossa fé, em que a nossa fidelidade a Deus é provada, nós o negamos. Muitas vezes dizemos: eu quero fazer parte da igreja, mas nem tanto. Em outras palavras, eu quero os benefícios, mas não quero assumir de fato um compromisso. Muitas pessoas desejam abraçar o Evangelho, mas não estão dispostas a renunciar a algo em sua vida em virtude do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, dizemos que confiamos e dependemos do Senhor, mas em nosso coração e em nossos atos, muitas vezes, há o seguinte pensamento: eu posso fazer isso sozinho. Somos semelhantes a Adão e Eva no jardim do Éden. Em Gênesis 3 está escrito: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, ela pensou que poderia obter entendimento, sabedoria sem Deus. É como dizer: eu quero a luz do sol sem o sol. É o homem que deseja encontrar sabedoria sem Deus. Filho, cuidado com os atalhos da vida. Eva simplesmente convenceu-se de que tomar um atalho a tornaria mais inteligente ou sábia, mais realizada ou mais feliz. Ela vivia no paraíso, mas de alguma forma isso não era suficiente. E nunca é. Sempre queremos algo que não temos. A boa notícia é que não precisamos nos esconder do Senhor, como fizeram Adão e Eva. Ele conhece o nosso coração, dividido e inclinado em 1000 direções. Ele conhece os desejos conflitantes. Ele sabe o quanto você deseja fazer o certo e a rapidez em fazer o errado. A única esperança que temos é voltar para o Deus que nos ama tanto, que não nos deixará ir, mesmo quando tentamos fugir dele. Por amor a mim e a você, ele enviou alguém que seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A sabedoria de que precisamos não é uma resposta, uma fórmula, um plano para o futuro. A sabedoria de que precisamos é uma pessoa. A sabedoria de que precisamos é Cristo. O Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, aquele que derramou o seu sangue no madeiro por nós. Isaías 53 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele comprou para Deus homens e mulheres de toda língua, tribo, raça e nação. Você não está perdido, filho, abandonado nesse mundo, sem saber para onde ir, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Thomas Goodwin disse: seja qual for a tribulação,
tentação ou miséria que possamos sofrer, sabemos que Cristo também as suportou e que seu coração se move para nos aliviar em nossas angústias. Em todas as nossas misérias e angústias, embora todos os confortos humanos falhem, nós sabemos que temos um amigo que irá ter piedade de nós, nos ajudar e nos socorrer, Cristo no céu. Portanto, não tenha medo de dizer: Senhor Jesus, toma a minha vida é como um vaso quebrado. Tome os pedaços em suas mãos e faze-os de novo. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Tu conheces, ó Deus, o nosso coração como ninguém. Tu sabes, ó Deus, se temos vivido como esse homem que o texto relata, um coração dividido. A palavra de Deus nos instrui que nós só podemos servir a um Senhor. E aquele que é morno, o Senhor diz: eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Assim como o Senhor, a todo aquele que o busca, a todo aquele que se arrepende e se chega ao Senhor pela fé em Cristo e pede com humildade e sabedoria, Ele com inteireza, isso é, um coração inteiro, Ele nos dá. Assim também o Senhor requer de nós coração inteiro. Que você se entregue a Ele por inteiro, toda a sua vida. Ele não quer de você um coração dividido. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai. Somente o Teu Espírito Santo, agindo por meio da Tua palavra, ó Pai, pode mudar o nosso coração, pode transformar a nossa vida, pode pegar esse vaso quebrado, 1000 pedaços, e pode fazer um vaso novo, um coração inteiro para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor molde o nosso caráter. E que possamos viver para a Tua glória, Pai. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém.